Olá, eu sou Juliane Souza e essa é a série 10 anos depois, idealizada e produzida pelo Instituto Sumaoma. Aqui, gente, nós vamos falar sobre a Lei de Ações Afirmativa, ou como mais popularmente conhecida, a Lei de Cotas. A Lei 12.711, que estabelece a reserva de vagas em instituições de ensino federais para grupos historicamente excluídos, completou 10 anos em 2022. Quais foram os impactos nos mais variados setores da sociedade, as melhorias necessárias e as perspectivas de futuro para essa importante ferramenta de democratização do ensino e a geração de conhecimento? É o que nós vamos saber aqui na série 10 anos depois, com a participação de diversos estudiosos, pesquisadores e ativistas no assunto. Este trabalho, contemplado na chamada pública O Papel da Ciência no Brasil de Amanhã, recebeu o apoio do Instituto Serra Pilheira. Sua identidade é sua cultura, suas tradições e suas artes. Pintura indígena, herança cultural. Quem falou isso foi Sol Terena, é uma mulher indígena da etnia terena, ativista e empreendedora, estuda Direito e trabalha na Universidade Mackenzie, também é técnica em biblioteconomia, trabalha na biblioteca da instituição onde cursa a graduação. Criou o projeto Grafismos Indígenas e trabalha com pintura corporal entre povos tradicionais. Também é cofundadora do Acessibilidade Indígena, junto com outras mulheres indígenas, e esse projeto foi o que nos trouxe também até aqui para esse bate-papo. Sol Terena, seja muito bem-vinda à série 10 anos depois, então fique também aí muito à vontade para mandar um alô para as meninas que estão junto com você nesse projeto. Gratidão, é um prazer enorme estar aqui, né? E aproveitando a oportunidade, mandar um abraço para o nosso coletivo, né? Acessibilidade Indígena, é um coletivo de mulheres guerreiras que estão aí dando visibilidade à luta dos indígenas PCD, né? Muito bem, agora só eu te apresentei aí todo o seu currículo, né, que é importante, que é o que dizem que todos nós temos que ter aí para estar nesse mundo, mas quem é a Sol Terena antes dos currículos? A Sol Terena é uma indígena amiga, né, primeiramente, gosta de estar com os amigos, gosta de estar com a família. Dentro da sua comunidade, ela é conhecida como Caxé Terenoé. Caxé Terenoé é o nome indígena da Sol Terena, dentro da aldeia. E fora da aldeia, é conhecida como Sol Terena, né? Traduzindo em português. Tenho 8 irmãos dentro da aldeia. São todos da área de saúde, trabalham dentro da nossa comunidade. Meu pai é João Clementino, minha mãe chama Dalila, ela trabalha como gari, e meu pai é guarda noturno, né, do município. Então, essa é a Sol, por trás dessa luta de ativismo, defensora das mulheres indígenas, né, defensora da luta da causa dos povos originários. Em que região fica a sua aldeia, Sol? Eu sou do Mato Grosso do Sul, na município de Sidrolândia, e minha aldeia se chama Aldeia Tereré, né? Dentro do município dentro do estado do Mato Grosso do Sul, tem que é situada uma enorme de habitantes do povo terena, né? Muito bem, gente. Esse é o terceiro episódio. Desse terceiro episódio da série 10 anos depois, nós vamos falar sobre as cotas raciais e a acessibilidade indígena a partir da perspectiva indígena, aqui trazendo a Sol Terena para a gente bater esse papo. E Sol, para começar logo o nosso papo, a gente sabe que nos últimos anos os indígenas, ativistas indígenas, vêm aparecendo muito, tá aí as redes sociais que vêm potencializando isso, e aí surge também os questionamentos, né? Quando o indígena transita pelos centros urbanos, ele deixa de ser indígena, o indígena acessando o celular, acessando os códigos que
ensinaram na nossa sociedade que são brancos, ele deixa de ser indígena? Como que você vê isso? Quando eu saí da aldeia para vir para Campinas, né, essas foram umas perguntas que sempre chegaram até mim, de uma forma meio sarcástica, né, mas por trás existe um racismo, um preconceito em relação a isso. A cultura branca ela é europeia, né? Então, antes dos colonizadores chegarem aqui no território indígena, que hoje se chama Brasil, aqui existia uma quantidade muito grande de indígenas, né? Então, esse território, a gente sempre afirma até hoje que o território brasileiro é território indígena. Então, quando a gente é abordado com essa pergunta, quando estamos na cidade, talvez por trabalhar ou estudar, ou querer uma vida mais confortável, Digna, né? É também, disso que se trata, né? né? De dignidade e humanidade. Sim, ou procurar uma profissão, né? Se profissionalizar em alguma área. Então, somos abordados dessa forma, né? Se, ao sair da aldeia, eu deixo de ser indígena, né? Então, a minha página, na verdade, ela surgiu devido a essas perguntas que chegavam até mim, né? Que eu estudo numa universidade privada, e lá eu chegava tudo de mão preta, cheio de genipapo, na comunidade de cocar, né? Então, eu era abordada com essas perguntas. O indígena, ao sair da aldeia, ele jamais vai deixar de ser indígena, né? O indígena nós temos o livre arbítrio, né? De ir e vir, de responder por nós mesmos, né? Então, o fato de você estar na cidade jamais deixará jamais vamos deixar de ser indígena, né? O indígena ele pode estar onde ele quiser, né? Então, essa é a nossa afirmação sempre. Temos direito de escolha. Podemos viver dentro da aldeia e podemos viver dentro da cidade, né? E isso jamais deixará de ser indígena. Você acredita que essa é uma maneira de tirar esses direitos dos povos indígenas, direito a acesso à educação, acesso a uma vida digna, como você falou? Porque quando se diz, né, o indígena ele tem que estar sempre na floresta para não deixar de ser indígena. Uhum. Isso é uma maneira de tirar esses direitos, né? De fato, é uma maneira de tirar esse direito de ir e vir do indígena, né? A gente até aborda que não seria um fato de viver uma vida digna, porque dentro da nossa comunidade também vivemos uma vida digna, junto com com uma vivência diferenciada, junto com a nossa cultura, né? As nossas tradições, as nossas danças, as nossas pinturas corporais, as nossas rezas, os nossos cantos. É uma vida também digna, mas de uma forma diferenciada, voltada uma vivência mais cultural, né? Quando você chega dentro da aldeia, a gente depara com dentro da comunidade, a gente vive muito coletivo. Sim. Quando você vai para a cidade, a gente vive num mundo individualista. Uhum. Né? Então, a gente sempre fala, se a população branca, a população civilizada, né? Sim. Debate isso, que o indígena tem que estar dentro da sua aldeia, dentro da mata, dentro da floresta, né? A gente também aborda de uma forma sarcástica, né? Que se não podemos estar evoluindo conforme o tempo, também essas pessoas que se dizem brancos são uma herança dos colonizadores, né? Então, a gente aborda de uma forma sarcástica também, dizendo que, então, deveria voltar a andar de caravelas, né? Dessa forma,
seria... De acordo com seus ancestrais, cada um de acordo com seus ancestrais, né? Cada um com seus ancestrais. Isso é uma forma de excluir o indígena, né? Da sociedade, de buscar uma formação, de buscar um profissionalismo, para também acrescentar dentro da sua aldeia. Por que eu digo isso? Porque meus irmãos estudaram aqui em São Paulo. Eles fizeram técnico de enfermagem aqui em São Paulo e hoje trabalham dentro da nossa comunidade, né? Eles saíram da aldeia, estudaram e foram exercer esse conhecimento, o seu profissionalismo dentro da comunidade, né? Somar junto com a comunidade. É isso que a gente sempre pensa, no coletivo. Até porque, né, Sol, a gente sabe que dificilmente um médico branco, um profissional da saúde branco, vai até uma comunidade, até uma aldeia para fazer um atendimento médico, né? Sim. Então, aí a responsabilidade, a importância da formação, né? Porque tem muito esse sentido da coletividade. Sim. Agora, uma outra questão é, ao mesmo tempo que se diz que o indígena não deve sair do seu território, porque ele não deve deixar de ser indígena, a gente percebe que também tem esse discurso de... o indígena que sai, dizem que o indígena, para ser civilizado, ele também tem que estar na cidade, ele deve ser civilizado, né? E a gente entende, dentro desse contexto de sociedade, que civilizado é praticamente ser branco. Uhum. E aí o indígena precisa usar roupa, precisa usar esses códigos e tal. E aí, quando o indígena passa a usar esses códigos, a transitar pela cidade... E aí o discurso já é ao contrário. Ah, mas aí você não é mais indígena. Como que você lida com essa... Como que se lida com esse discurso, né? Que é completamente contraditório, né? Então tá bom. Então, já que a gente tem que acessar os códigos, a gente acessou agora os códigos. Mas agora que a gente acessa os códigos, vocês dizem que a gente não é mais indígena. E aí? A gente, como eu citei antes, a gente é muito deparado com isso. É o tempo todo, né? Dentro do contexto urbano. E a gente acaba agindo, talvez, muitas vezes, de uma forma grosseira, né? Porque a gente vem tem que se defender, né? Dando visibilidade, como, por exemplo, estamos dentro das redes sociais, né? A nossa ferramenta hoje é as redes sociais, para mostrar a nossa cultura, mostrar a nossa vivência, a nossa luta, e até mesmo denunciando o preconceito, o racismo, a violência contra os povos indígenas. Então, o fato da gente estar dentro da cidade e as pessoas do contexto urbano afirmando que a gente deveria estar dentro da aldeia, dentro da nossa comunidade, a gente acaba... Isso é uma visão... eu falo que é recheada de preconceito, de racismo, porque, como eu disse anteriormente, a gente tem o direito de ir e vir, né? Então, o indígena nunca vai deixar de ser indígena fora da aldeia. Eu sempre falo uma frase minha que a gente sai fora da aldeia, mas a aldeia permanece dentro de nós, né? Essa coletividade que crescemos junto da aldeia faz com que procuramos algo dentro da cidade, mas com um intuito, uma intenção de sempre voltar e acrescentar dentro da comunidade, dentro da nossa aldeia, junto com as lideranças, somar junto com as lideranças, né? Então, a gente sempre é abordado dessa forma, né? Povos indígenas é um povo excluído, né? Então, vamos sempre deparar com isso, mas, conforme o tempo, a gente também está usando essas tecnologias para mostrar o indígena, né? O indígena doutor, o indígena político, o indígena na área da saúde, na área da educação, né? Então, essa forma, acreditamos que, junto com os professores do ensino médio, ensino fundamental e também nas universidades, essa visão estereótipos sobre o indígena acaba, mesmo que seja uma gotinha, mas acaba tendo uma evolução assim, que a gente
cansa muito de ficar justificando por que estamos na cidade. Né? E o indígena com suas diversas etnias, Sim. né? Não apenas um povo só. Tem o indígena Isso. Terena, o indígena Macuxi, o indígena Kaxinawá, Pataxó, Guarani. Ainda é visto, as pessoas ainda têm esse entendimento que é um povo só, que todo mundo é igual? Como lida com isso, principalmente nos centros urbanos? Né? Somos mais de 307 povos, Sim. né, indígenas dentro aqui do território. Ainda somos, né, devido a muita resistência, né, porque existiam milhares, muitos mais povos na chegada dos colonizadores, né? E tem suas diferenças, né, Sol? Tem muita diferença. Tem diferença músicas, de pintura, tem diferença em cantos, rituais, de cocares, né? Então, cada povo indígenas tem sua especificidade, né? Então, cada povo tem uma... Você consegue conhecer aquele povo através da pintura, através do cocar, como é o produzido cocar, né? Através dos cantos, né? Então, de várias formas você consegue identificar que povo é aquele indígena, né? Principalmente na pintura e no cocar. E só nesse contexto, a gente está falando da questão do contexto urbano, e tem um termo que vem se usando muito, falando muito, que é o termo da retomada. O que é a retomada no contexto indígena? A retomada hoje ela está é um termo muito utilizado ultimamente por indígenas em contexto urbano, né? Sim. Devido a muitos anos atrás, muitos indígenas foram expulsos das suas aldeias, né, por invasões, né? E muitos indígenas, muitas etnias foram se perdendo, né? E devido a muitos indígenas irem para o contexto urbano, irem para a cidade, existiu uma miscigenação, vamos dizer assim, de misturas, né? Principalmente na verdade, desde do começo, né? Quando você começa a ler o livro do Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, você já começa a entender o que aconteceu no Brasil, né? Desde a invasão, Desde né? a invasão. Você começa a entender o que aconteceu no Brasil. E essa retomada é uma retomada de identidade das suas origens, né? Por exemplo, o povo Puri. Muitos indígenas, muitas pessoas descendentes do povo Puri, na verdade, o povo Puri é um povo que teve uma extinção devido à perseguição, né? Sim. E muitos dos povos Puri foram em direção à cidade, né? E lá tiveram contatos com não indígenas, mas hoje esses guerreiros, essas guerreiras buscam a sua identidade, né? Buscam as suas origens, porque o indígena sente que falta algo, né? Ainda mais quando você está na cidade, a gente sente que está faltando algo. Então, essa busca de retomada é em busca da sua identidade. O chamado né? ancestral chega, né? Chegam. Então, a gente fala que o sangue indígena é muito mais forte, né? Que sente essa necessidade de buscar as suas raízes, né? No contexto urbano, a gente abordado muito isso, né? A retomada da sua identidade, da sua ancestralidade, da onde eu vim, da onde eu pertenço, que povo eu pertenço. Mas, dentro da nossa comunidade, dentro da comunidade indígena interno, a retomada é da outra forma. Né? A visão retomada não é de identidade, a visão da retomada em relação ao território de terras, em relação a terras. No contexto urbano, é o território de pertencimento, né? E dentro da aldeia é território de
de localização de terras mesmo, onde isso aconteceu e acontece ainda até hoje, em algumas terras não demarcadas, né? Por exemplo, citando a minha região, né? Onde foi vários indígenas já mortos em relação à retomada, e muitos indígenas feridos, e ainda não temos a nossa terra demarcadas, né? Existem histórias, por exemplo, nossos avós relatam toda essa identidade, a localização do nosso território, né? Existe uma perda do nosso território quando teve a Guerra do Paraguai. Sim. Né? Quando os indígenas foram para a Guerra do Paraguai, ficaram as mulheres, as crianças e os anciões, as pessoas mais velhas. Né? E quando eles foram, as aldeias foram invadidas. Né? E eles tiveram que sair da aldeia e procurar outro lugar. Quando os guerreiros indígenas voltaram, não tinha mais aldeia. Aí eles foram atrás da sua comunidade, à procura da sua família, né? Quando isso aconteceu, perderam-se várias aldeias, né? Várias aldeias. E hoje, alguns anos, né? Século XXI, a aldeia, essas aldeias que foram surgindo em outros locais acabam ficando muito pequenas. Por exemplo, minha aldeia praticamente está no centro da cidade, a aldeia Tereré. A cidade tomou conta aos redores da aldeia. Então, a gente vai ter que construir uma oca para cima, né? A gente fala lá. Acaba sofrendo um novo ataque, né? Acaba sofrendo um novo ataque. Então, devido a isso, existe essa retomada territorial também. Né? Quando você me pergunta sobre essa retomada de território, existem esses dois termos, território de localização e território ancestral, de origem. Né? Então, duas demandas quase idênticas, né? Porém, em contextos diferentes. De contexto diferente. Né? Quando você fala da questão do território, isso é uma luta eterna, né? Eterna. Constante, assim. Os maiores desafios nesse sentido, você olhando de dentro e vivendo isso todos os dias, né? Porque quem vive contexto urbano e que acompanha superficialmente sempre olha para esse debate, para essa luta, como algo muito distante, algo que está acontecendo lá na Amazônia, então não tem nada a ver com isso, então é uma coisa que está distante e que as pessoas não afetar aqui, né? Isso não afeta aqui, as pessoas não se conectam com isso, com essa luta de verdade, né? Então, qual que é a sua visão sobre isso? Quais são os maiores desafios nesse sentido? E que não seja uma coisa estereotipada do que a gente vê sempre no dia a dia, são sempre as mesmas notícias, sempre os mesmos termos relacionados à luta indígena por território. Na verdade, as notícias elas chegam até o contexto urbano devido aos indígenas que estão envolvidos, que levam isso para as redes sociais, né? Porque muitas fatalidades, muitas coisas que acontecem dentro da comunidade não chegam nas mídias, né? Nunca chega, porque não é um assunto válido para o capitalismo, na verdade, né? Então, as invasões, né, em relação ao território, às nossas terras tradicionais, o garimpo, né, as minerações. Então, isso tudo afeta a pessoa que está lá no seu mundinho, no ar-condicionado, dentro do seu apartamento, acha que não vai afetar, né? Mas se a gente parar e pensar, afeta e muito esse calor intenso. É devido a isso, ao desmatamento, à exploração das terras indígenas, à exploração do minério, né? Esse calor, esse tempo que a gente não entende, né? Uma hora está frio, uma hora está calor, uma hora faz vendaval, uma hora chove forte, derrubando tudo. Então, isso é consequência do que está acontecendo, né? E a gente sempre
somos abordados de uma forma que fala assim, mas para que o índio quer tanta terra, né? Sim. Mas se esquece que o indígena está aí defendendo toda essa mata para todos sobreviver, né? Para todos estar bem, né? E o fato de estarmos buscando nosso território, né, é um direito nosso, é um direito dos povos indígenas e está garantido na Constituição, né? E não tem uma ideia do privado, né? Só acho que é importante falar isso, né? A terra indígena ela sempre vai ser coletiva, é isso que você falou, Sim, né? A luta pela terra e pela preservação tem a ver com o coletivo que ultrapassa os povos indígenas. E aí, quando essas terras são invadidas, tem sempre a ver com, né, algum negócio privado. Alguém, uma é, pessoa vai ganhar com isso, né? sim. É sempre a ambição, né? Fala muito alto em relação ao território, né? E sempre quando isso acontece. Só que o indígena não, o indígena pensa sempre no bem viver, né? No coletivo de todos, né? E quando o indígena busca essa preservação do meio ambiente, ele não está pensando só na sua comunidade, só no indígena, mas em todos, né? Então, isso, isso a gente tenta passar através das mídias, das redes sociais, mas como a visão do indígena é totalmente diferente de quem está na cidade, Sim. existe ainda uma barreira de entendimento do que estamos fazendo e o que é necessário, né? E qual que é a perspectiva aí para o Ministério dos Povos Indígenas? Essa é a grande novidade aí para 2023. 2023 a gente vem dando um passo muito grande, né? É um sonho que estamos conquistando, né? Primeiro, esse governo atual, desde o começo da sua eleição, do seu, já havia dito que não iria demarcar nenhum um centímetro de terras indígenas, né? E sofremos ataques de vários lados. Esses governantes queriam que a boiada passasse, mandava muita exploração, muita liderança morreram, né? Então, foi difícil, né, nesse governo atual, para os povos indígenas, sofremos ataques de várias formas, né? É, principalmente na pandemia, né? Também. E agora nós estamos sorrindo de novo com uma esperança, né? Um sonho que está sendo concretizado, né? Pelo futuro presidente Lula, que ele teve essa oportunidade, tivemos essa oportunidade, ele está honrando com a sua promessa em relação aos povos indígenas, né? De criar o Ministério dos Povos Originários. E a nossa esperança é muito grande, porque as pessoas, os indígenas que vão estar na frente que vão estar na frente desse ministério, são pessoas de muita luta, são umas pessoas de referência para nós indígenas, né? Então, é um passo de esperança, né? É um passo de esperança para nós, povos indígenas, para tomar decisões do que é necessário quando envolve os povos originários e também o meio ambiente, né? Tem pessoas incríveis, como a Sônia Guajajara, Célia Chaquirabá, Eloy Terena, né? A Joênia Wapichana. Então, tem muita referência indígena que vai estar na frente, que que deixa essa esperança em relação à nossa luta, quando o assunto é decisão do território, do meio ambiente e os povos originários. Sol, tá todo mundo aqui sorrindo também, né? Tá todo mundo sorrindo nesse momento aqui. Mas sorrindo, mas de olho, né? Sim, com certeza, também, né? Também muitas lideranças essas pessoas representantes indígenas que estarão na frente vão estar lá, mas também serão muito cobrados, né?
Então, vamos estar de olho, não é só festejar e deixar, mas vamos estar de olho também. Sol, a gente falou muito dos estereótipos, né, que ainda se tem sobre os povos indígenas. Você acredita que nos últimos anos essa visão vem sendo mudada? A população brasileira vem olhando de maneira diferente para os povos indígenas? Eu acredito que sim, né? A gente vem trabalhando de uma forma para estar chegando, para ter essa mudança, né? Para não precisar mais falar sobre o assunto, né? Sim. Então, hoje a visão sobre o indígena, mesmo tendo essa visão estereótipos, né? Mas eu acredito que a mídia e os indígenas que estão por trás da mídia faz com que a nossa vivência, a nossa história no tempo atual chegam a todos, né? Como, por exemplo, muitos professores utilizam das nossas mídias para aplicar dentro da sala de aula, né? Tem como referência, né? Como referência. E também, nessa prova do Enem, né? Do Enem, foi um exemplo também da importância das mídias indígenas, porque muitos das nossas mídias das nossas páginas, redes sociais, foram citadas na redação do Enem, né? Então, mesmo que seja uma gotinha, mas está tendo essa visão diferente dos povos indígenas, né? Existe também a Lei 11.645, né, das demandas na diretriz escolar, levar a história dos povos indígenas, levar o indígena para contar, né, a sua vivência, a sua luta. Então, vamos supor, dentro do município de Campinas, a gente faz esse trabalho e estamos vendo diferença também, né, nas escolas que nos procuram. Sempre procuram o indígena no dia 19 de abril. A gente fala que a procura do índio no dia 19 de abril, né? Sendo que tipo Novembro Negro, sim, né? Isso. Bem isso, né? Então, só nos procuram... é o abril, né? Só nos procuram em abril. E eu sempre tenho na minha página lá, né, que fala que o dia 19 de abril é a procura do índio, né? Então... Sendo que no currículo escolar é a demanda toda, né? Você pode o ano todo, o ano né? todo. O indígena está aí o ano todo, O indígena né? está aí o ano todo. Então, e a gente sempre aborda isso para os professores também, né? Então, nós recebemos convite todo o semestre, não só em abril, e deixamos também essa visão para os professores, né? O que tem várias formas de estar falando sobre o indígena, né? E quebrando essa visão estereótipa do indígena do tempo do Cabral, né? Sim. Né? Que o indígena pelado, do cocar, lá na mata, comendo seu peixinho, né? Uhum. Teve uma vez que a professora aplicou uma prova e colocou o que o indígena come. Aí tinha sorvete, tinha um hambúrguer, tinha um peixe. Aí a resposta correta seria o peixe, né? Sim. Falei, nossa, eu queria um sorvete, um hamburguinho também, né? De vez em quando, né? Então, a gente, né, tem essa visão estereótipa do que o indígena só come peixe, só fica lá na mata, de cocar, pelado, né? Sendo que não é isso. Estamos na universidade, estamos em todo espaço, estamos ocupando todo espaço. E, através dessas mídias, essas visões estão modificando, né, em relação ao que é indígena nos tempos atuais. E, Sol, também tem o desafio, né? Quando você fala de falar do indígena, ainda tem o desafio, dentro do contexto escolar, de mostrar que são vários povos, né? E tem essa diferença, para também tomar o cuidado de não estereotipar como apenas um povo só, com uma identidade só, né? Como que cuida disso dentro da escola, para justamente não reproduzir esse estereótipo? Dentro do contexto urbano de Campinas, né, quando recebemos convite, temos um coletivo chamado Etnocidade, em Campinas. Esse coletivo é vários indígenas, né? Tem indígena que é Guarani, Terena, Pataxó,
Cariri Chocó, né? Então, quando o convite é para ir para a escola, no ensino médio, fundamental, ou até a universidade, a gente busca ir todos e cada um contar a sua vivência. O próprio indígena contar a sua vivência, né? Contar como que é a sua aldeia, a sua comunidade, a cultura do seu povo, né? Então, através disso, a gente vai quebrando, né? A gente vai modificando essa visão estereótipos, levando o indígena, Terena, Cariri Chocó, Pataxó, Guarani, Sim. dentro das escolas, né? Mostrando que o indígena é uma etnia, é uma nação diversa, né? E nós estamos aí com 107 povos, né? Pelo censo do IBGE, nós temos 307 ainda povos com cultura, vivência, canto, rezas diferentes, uma de cada. E falando em diferenças, quem é o povo terena? Quais são as características do povo terena? O povo terena é um povo situado no Mato Grosso do Sul. Primeira. Só nessa região, então? Não, ela vem do Paraguai, Sim. né? Vem do Paraguai, desce e se situaram na década de 18, situaram no estado do Mato Grosso do Sul, devido a fugindo dos colonizadores mesmo, da invasão, para que se acomodassem um lugar onde eles poderiam exercer a sua cultura mesmo, né? O povo terena vem de uma língua falante da língua aruaque, né? E o povo terena é um povo muito agricultor. Sim. Trabalha muito com lavouras, né? Plantações de mandioca. E da mandioca eles extraem o porvilho, extraem hoje é praticamente um tapioca, né? Mas não é a tapioca, né? Tem o ri-ri, tem o lapapé, umas comidas muito tradicionais do povo terena, que daqui a uns dias eu vou poder usufruir dessas alimentações, né? Vou para casa. E o povo terena é um povo agricultor, né? Trabalha muito com roça, com plantações de mandioca, plantação de abóbora, né? É um alimento muito rico e necessário para o povo terena. Povo terena também é situado também na região de São Paulo e também no Mato Grosso, né? São essas 3 regiões, estado, onde o povo terena é situado. Mas primeiro foi no Mato Grosso do Sul, onde tem uma quantidade muito grande de habitantes do povo terena. E você tem uma página de grafismos e pintura. Ela está relacionada só ao povo terena ou você trabalha com outras etnias, com pinturas de outras etnias, levando essa informação? Sim, a pintura, a marca Grafismo Indígena, elas são 100% produzidas na minha aldeia, né? Sim. A costura, o corte, a estamparia, são tudo dentro da minha aldeia, produzido por terenas, né? E enviados de lá também. Então, por trás da marca Grafismo Indígena, existe uma grande equipe de povo terena, né, produzindo esse nosso trabalho. Na página, as nossas artes, nossa divulgação, os grafismos que eu utilizo, elas são universal, né? Todos os povos indígenas, todas as etnias indígenas usam desse grafismo, mas com significados diferentes. Talvez muito próximo, mas significado diferente. Então, dos grafismos que eu utilizo, são universal. São um grafismo universal dos povos indígenas, né? Os significados são proteção, festa, força da mulher, força do guerreiro. São esses grafismos que eu utilizo dentro
da página e também da estampa das nossas camisetas, né? Que são as camisetas exclusivas da marca Grafismo Indígena, né? E utilizam toda a estampa, tem o grafismo também. E é isso, a gente utiliza um grafismo universal, né? Mas com um significado diferente, porque cada povo tem o seu grafismo, né? Isso é uma maneira também de comunicar Isso. e de acessar as pessoas de uma outra forma, né? De uma forma mais afetiva também, né? Eu sempre falo que a pintura, o grafismo a gente dá como um colonizador, né? Como não indígena, mas a pintura corporal em si, do indígena. Eu sempre falo que a pintura corporal do indígena, ela é comunicação, né? Que é através daquela pintura você consegue identificar o pertencimento daquele indígena, que etnia é. Através daquela pintura existe um significado muito importante para o indígena naquele momento. Por exemplo, tem pinturas para manifestações, tem pintura para proteção, tem pintura para rituais, tem pintura para nascimento, para festas, né? Outras celebrações. Então, cada momento dentro da sua comunidade ou fora da sua comunidade, existe uma pintura específica, e isso é uma comunicação entre os povos indígenas. Através da sua pintura, você consegue identificar que povo aquele guerreiro ou aquela guerreira pertence. Sol, é muito importante você falar isso, né? Trazer esses detalhes, né? Porque isso tem a ver com identidade, com cultura, com afetividade, com ancestralidade, né? Não Sim. é uma coisa que tem que ser estereotipada ou colocada um rótulo, né? Sim. Tem muita sensibilidade nisso, né? E a página vem trazendo isso para as pessoas. Isso. E assim como outros indígenas de outras etnias também traz aí as suas características justamente para humanizar, né? É isso que se trata também, né? Sim. Trazer, retomar a humanidade do indígena, né? Sim. Como um ser humano, né? Que tem a sua cultura, que tem seu povo, que tem diversas maneiras de estar no mundo, né? Uhum. E a nossa página surgiu também para falar dessa importância, né, da pintura corporal dos povos indígenas, né? Porque essa página e essa marca Grafismo Indígena, ela surgiu devido à minha chegada em Campinas, né? Nesse contexto de universidade, cidade. Nesse contexto de quero homenagear o indígena, né? Você tem como fazer uma tatuagem muito bonita para mim? Tatuagem? Para mim, um desenho indígena, para mim fazer uma tatuagem? Para nós, isso não é homenagem, né? E essa página surgiu devido a essa abordagem, né? Para nós, a pintura corporal indígena tem uma importância muito significativa por trás. Existe uma ancestralidade muito grande por trás de uma pintura. Existe um respeito, um ritual muito grande por trás de uma pintura, né? Não é, para nós indígenas, uma tatuagem não é uma homenagem, né? Isso não fortalece a nossa luta. O que fortalece a nossa luta é estar em Brasília conosco, né? Estar reivindicando, né? estar reivindicando conosco uma luta, uma causa, né? Está somando conosco em relação ao cuidado do meio ambiente, o cuidado das terras tradicionais. Isso que é somar conosco, não é uma simples tatuagem. Vou deixar claro aqui, né? Deixar claro, não é uma simples tatuagem, né, que vai fortalecer ou homenagear o indígena, né? E é totalmente controverso do que vemos, o que trazemos, né, em relação à pintura corporal, né? Então, se quiser homenagear o indígena, colaborar, tem que estar na luta, né? Tem que estar na luta. Isso para nós é válido, né? Um embelezamento corporal, né? E para nós, uma tatuagem, ela sai totalmente do contexto do indígena, né? Por exemplo, a tatuagem ele é muito feito por aquele momento que você está passando. É válido também por aquele momento. Por exemplo,
vamos fazer uma reivindicação em Brasília. Aquela pintura é para Tem a ver aquele com momento, aquele momento. Sim. De luta, né? De luta. Existe uma ritual dentro da minha comunidade. Aquela pintura vai significar, vai ter a importância para aquele momento. E são diferentes, são né? diferentes. A de luta é de uma forma, a do ritual dessa comunidade é de outra forma. Totalmente diferente, de outra forma. Então, é isso que a gente tenta passar para os não indígenas, né? Que a pintura tem um significado muito importante para o indígena. Essa pintura corporal tem um significado muito importante para o indígena, né? Então, não é uma simples pintura ou um embelezamento corporal. Você me fez lembrar, Sol, da Watatakalu, né? O Alapixi, em uma palestra, que é uma ativista também indígena, e uma maravilhosa, em uma palestra ela falando da importância do indígena estar na cidade, né? E eu achei muito interessante, porque ela falou assim, quando eu chego na cidade, eu descubro que existe o tal do alimento orgânico. Vocês chamam de alimento orgânico para lá e para cá, alimento orgânico para cá, e esse alimento é muito caro na cidade. E aí eu descubro que esse alimento orgânico é o alimento que eu planto na minha roça, na minha aldeia, com a minha comunidade, é isso que eu como. E para a gente é só o alimento que a gente planta, não tem esse nome, né? Então é importante eu estar aqui na cidade para dizer para vocês que a gente vive assim, que essa é só a maneira como a gente vive, né? Não é uma novidade, uma super tecnologia. Eu achei interessante porque é isso, né? Tira um pouco dessa ideia do novo que se cria na cidade, né? Estamos criando uma tecnologia nova ou criando algo novo, o alimento orgânico. Estamos criando uma tecnologia nova ou algo novo, uma fralda de pano, por exemplo, que os nossos ancestrais já usavam há muito tempo, né? E ela trouxe isso, me fez muito pensar sobre a importância mesmo de tirar esses estereótipos que as pessoas criam em relação a essa maneira de viver do indígena ou dos povos tradicionais, que na cidade ganham outros termos, outro nome, né? A roça virou uma agrofloresta ou agroecologia, né? Por que não continuar chamando de roça, né? Então é importante estar nesses contextos para dizer assim, epa, peraí, isso daí tem nome, e a gente já faz isso há muito tempo, isso daí chama roça. Porque muito do que da gente vive dentro do contexto urbano, a gente já vivia muito tempo atrás. Os nossos avós, nossos ancestrais já tinham, né? Por exemplo, igual eu citei, o tapioca, né? Para nós, lá é o lapapé. É um pouco diferente, mas é uma tapioca, né? Plantação, né? Sem esses venenos, né? Para nós, muito tempo, bem tempo dos meus avós, a gente vem trabalhando, né? Então, o Terena, ele conhece isso através da lua também, né? Que tempo plantar mandioca, que tempo plantar o feijão, que tempo plantar a abóbora, é tudo através de conhecimentos ancestrais que vem passando de geração em geração. E da observação da natureza, né? Quando você fala da lua, o que exatamente, assim? Tipo, a lua cheia é época para plantar... A lua cheia, isso. Cada passagem da lua existe uns alimentos específicos para a plantação, né? E eu vejo na roça do meu pai, né? Quando ele planta a mandioca, a abóbora, né? O amendoim. Então, tudo é conforme o tempo da lua, né? E a gente fica assim, a gente acaba adquirindo esse conhecimento através dos diálogos na beira do fogo, né? Tem uma tradição dos povos indígenas que toda tarde tem o fogo no chão, né? Onde é compartilhada a mandioca, a batata assada, né? É compartilhado as histórias antigas, que a gente fala de cosmovisão, né? Os mitos, mitologias do povo Terena. Tudo aí tudo é contado dentro dessa rodinha de conversa, é contado onde que a ponta da aldeia, onde que termina a aldeia,
Então, esses momentos também são de muita valia para nós indígenas, que através disso a nossa herança vamos também adquirindo esses conhecimentos ancestrais, né? E acontece de forma muito orgânica, né, Sol? Sim, Natural, muito não é uma bem coisa assim, natural. hoje é dia de contar história, então vamos Não, lá fazer um cursinho de contar história. não é isso, é bem de forma natural, porque é um hábito do indígena colocar dentro da sua casa uma roda de fogo, né, para contar histórias, né? E sempre é mais os anciões, mais adultos que contam histórias, e os mais novos só escutam. E a gente vai guardando aquilo para a gente, né? Esses conhecimentos que eles falam. E é aleatórias as histórias, né? Mas é muito conhecimento ancestrais que a gente vem adquirindo. Não existe uma tabelinha hoje, vamos falar sobre tal. Não, não é assim. Só vamos falar do Acessibilidade Indígena, né, Bora. desse coletivo que surgiu. Gente, a gente está aqui mais de meia hora falando, né, conversando, e em nenhum momento a gente colocou ou apareceu, né, a questão da Sol ser uma PCD, né? Nada Isso. disso atrapalhou a tua luta, o acesso à universidade. Você continua Ah, fazendo, vivendo, sim. né, e produzindo. Dentro da minha aldeia, a gente não se identifica, o coletivo não exclui, né, o indígena PCD. Sim. Dentro da nossa comunidade, o indígena com deficiência é um indígena normal, né? Dentro da comunidade indígena, o indígena não tem essa visão, as comunidades, a família, a liderança não tem essa visão do indígena PCD. Por que eu não citei isso? Por que eu não citei a Sol como indígena PCD? Porque eu venho de uma aldeia que ninguém nunca me olhou de uma forma diferente, né? Colocando isso como um empecilho, como algo para te rotular, né? Colocando isso como algo para me rotular. Isso aconteceu dentro do contexto urbano, né? Onde eu sofri até racismo, preconceito em relação à minha deficiência, né? E esse coletivo indígena, ela surgiu para somar com outros indígenas, Sim. né? Então, como eu disse para você, dentro da aldeia eu sou uma pessoa, eu sou um indígena, sou uma guerreira, como qualquer outra pessoa dentro da comunidade, né? Pronto para somar como ativista, né? Para somar com as lideranças. A Sol, como PCD, toca violão, joga futebol, né? A Sol, como PCD, nunca teve uma limitação, né? A minha deficiência surgiu dentro da minha aldeia, foi uma deficiência adquirida, né? Eu sofri um acidente com 6 anos de idade e devido à falta de recurso, a minha aldeia é muito longe da cidade, falta de recursos para o tratamento, eu não consegui finalizar o tratamento do meu braço, né? Eu tenho uma deficiência no braço direito, adquirida desde os meus 6 anos de idade. Mas isso nunca me limitou, né? E eu sempre falei também sobre o indígena PCD dentro das minhas redes sociais, dentro da página Grafismo Indígena e dentro da minha página pessoal também, né? E eu sempre dizia que também existiam outros indígenas PCDs, né? De diversos povos, mas que, devido ao racismo, ao preconceito, ou talvez até a timidez, não tinha visibilidade sobre isso, né? Não se falava sobre isso. E contando essas guerreiras, primeiro foi a Ciana, que eu tive a oportunidade de conhecer, muitos amigos nossos em comum já nos queriam nos apresentar, né? E tivemos a oportunidade de nos conhecer no Enem e trocar um pouco a nossa experiência
e fortalecer esse coletivo que surgiu, o Acessibility Indígena. No teu caso, você falou que dentro da aldeia você não teve nenhum tipo de desafio ou dificuldade nesse sentido quanto à sua condição como PCD, né? As outras meninas, outras mulheres ou pessoas indígenas PCDs, também foi da mesma forma que você ou tem diferenças aí? Cada povo tem uma Um cultura jeito diferente, um de jeito ver, né, diferente para de tudo. lidar Aham, também, né? sim. Vamos começar lá em 2001. Existiu, 2000, mais ou menos, existiu um debate muito grande que foi até para as mídias, para jornal, até em televisão aberta, em relação aos povos indígenas que matavam criança com deficiência ou nascesse gêmeos, né? Uma das crianças tinha que morrer porque, segundo a cultura, uma das crianças pegava a alma do outro. É cultura indígena, né? Existem outras várias culturas também tinham essa visão. Sim, Por sim, é exemplo, histórico, o né? povo terreno também existia isso, né? Uhum. Só que foi se evoluindo, foi se modificando a visão das lideranças da própria comunidade. E quando isso aconteceu comigo, eu fui muito aceita dentro da comunidade, né? Não existia uma barreira, não existia nada que me impedisse de estar dentro da minha comunidade, né? Então, e outros povos indígenas, muitos tiveram uma barreira, né, devido às lideranças, mas também devido à saúde pública mesmo do local, né? Da necessidade do indígena. Vamos supor, o indígena cadeirante dentro da aldeia é muito difícil de se locomover, né? Então, tem que existir um processo de estar adequando, de estar facilitando a vivência desse indígena dentro da aldeia. E nós não temos política pública para isso ainda, né? Por exemplo, dentro da minha comunidade tem vários indígenas cadeirantes. Por isso a importância do coletivo também, Isso, né, Sol? E devido, igual com o que aconteceu comigo, foi uma deficiência adquirida, né? Em relação à busca, demarcação do território. Então, nós temos muitos indígenas dentro da minha comunidade, dentro do meu município, tem indígena cadeirante, da mesma forma, foi adquirida de um certo tempo, né? E nós da minha aldeia é uma forma diferente das aldeias das outras aldeias, Sim. né? A minha aldeia ela já vem trabalhando com isso, né? Melhorias para os indígenas PCD. Porém, outras aldeias, ainda muito distantes do contexto urbano, ainda tem muita dificuldade em relação ao indígena PCD, né? Ao indígena cadeirante, que precisa de uma atenção a mais dentro da sua comunidade. Só, a gente vem falando muito da questão da lei de cotas, né? E a gente já falou muito sobre a permanência, por exemplo, das pessoas negras dentro da universidade, os desafios, enfim, a gente já discutiu, debateu muito isso. E aí eu queria que você falasse como que os indígenas estão chegando nas universidades, qual é a sua visão sobre isso? Você está na universidade, você é uma universitária, você trabalha dentro de uma universidade, né? Como que os indígenas estão chegando? Como que é a permanência? Como que é o cuidado? Hoje somos mais de 75 mil indígenas dentro da universidade. Pode parecer muito, mas é importante dizer que isso ainda não é nada, né? Pode parecer muito, mas não é nada, né? Em relação ao tamanho da população indígena, dos estudantes, né? Que estão aí em busca do seu sonho,
em busca de realização do seu sonho de entrar na universidade, né? O indígena, hoje, ele está entrando dentro da universidade através das cotas, né? Sim. E também dos vestibulares exclusivos para a população indígena, para os acadêmicos estudantes indígenas, né? Como, por exemplo, no Paraná, existe o vestibular, foi um dos primeiros, na verdade, né? A abrir bolsas para os estudantes indígenas. Aí depois foi para o UNB, Brasília, o FUSCar, né? E entre outros vários também. E também, não esquecendo de citar a Unicamp, né? Sim, que abriu vagas para os indígenas, e nós temos muitos acadêmicos, né, de várias regiões chegando também na Unicamp. Né? E é lá que acontece o Enem também todo Isso, ano, né? na verdade, cada ano é um local diferente, Sim. o Enem. Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. Esse ano foi em Campinas, na Unicamp, onde recebeu mais de 2.000 acadêmicos indígenas, né? Foi muito lindo, né? Eu acompanhei. Ver a cultura indígena pintando aquela universidade de Urucum e Genipapo. Foi um avanço muito grande assim, para nós, como indígena, né? Então, essa oportunidade em relação às cotas, né? Em relação aos vestibulares exclusivos para os indígenas, temos essa oportunidade de estar ingressando nas universidades, né? Cursando uma graduação e pós-graduação também nas universidades públicas, Universidade Federal, né? Na verdade. E aí, chegando na universidade, os desafios lá dentro para permanecer e finalizar o curso, como que você vê o desafio é desde que você sai fora da aldeia, né? Desde que você sai fora da aldeia, já é um desafio. O desafio é ingressar dentro da universidade. E o desafio maior é permanecer dentro da universidade, né? Quando você sai da sua aldeia em busca de um sonho e entra na universidade, você se depara com um monte de preconceito e racismo, né? Primeiro, por que você está fazendo faculdade, né? Por que o indígena quer fazer vestibular, faculdade? O indígena está tomando nossa vaga, né? O que o indígena quer fazer aqui dentro da universidade? Ele deveria estar lá na mata, dentro da sua aldeia, recebendo o dinheiro do governo, né? Esse dinheiro que até hoje eu nunca vi, né? Inclusive, tem um perfil, isso, o da aldeia, que faz muita piada ele sobre é sarcástico, isso, né? Ele faz muita piada sobre isso. E o interessante é que o povo acredita, né, na zoeira deles, nas coisas que eles falam lá. Ele sempre fala, eu estou aqui usando o dinheiro da FUNAI, gente. Mas essa fala é uma maneira de não excluir. Né? É uma fala, por trás é uma fala racista, né? Recheada de preconceito, de uma desculpa de dizer que o indígena não precisa. Né? Que traz uma herança também da colonização, que foi impregnada, que foi colocada nos corpos indígenas, que é a da preguiça. Sim, né? Isso. Que foi todo mundo, a literatura, o cinema, todo mundo tratou de estereotipar e de impregnar essa ideia, né? Que ainda se tem hoje. Ainda se tem. Isso. Então, as dificuldades já começam ao sair da aldeia, né? Chegando na universidade, a gente tem muito de indagações preconceituosas, né? E também a falta o acadêmico indígena, ao ingressar dentro da universidade, o auxílio permanência também não é suficiente para manter, né? Muitas das vezes, muitos indígenas, ao chegar na cidade, têm que deparar com transporte, com material escolar, né? Muitas vezes roupa para estar indo para a faculdade, né? Porque lá a gente tem que estar para
Tem que performar, tem que né? estar bonitinho, né, para ir para a universidade, né, porque a gente já já olham o indígena de outra forma, né? Então, e alimentação, né? Então, para o indígena é um desafio estar também dentro da universidade, permanecer dentro da universidade, devido a esses desafios. E ao chegar dentro da universidade, também a linguagem é complicada, né? Muitas das vezes o indígena dentro da sua comunidade só fala a sua língua materna e chega dentro da universidade o mínimo, o pouquinho de português que ele fala é uma forma de as pessoas, até mesmo professores, discriminar o acadêmico indígena, né? A gente sempre fala que o indígena, ele é muito, o conhecimento indígena, ele é muito verbal, né? Todo esse conhecimento indígena é verbal, é falado, A né? É a oralidade, né? oralidade. Essa tradição que ele traz para a universidade não é verbal, oralidade. E essa cultura do branco, ela é escrita, né? Então, se você não sabe escrever, se você não sabe a escrita dentro da universidade, Você não tem que você estar não lá, tem que né? estar lá, né? Todo esse conhecimento que você traz dentro da sua comunidade para a universidade, ela é invalidado por essa cultura europeia, né, ocidental. Então, mas mas a gente sempre fala, o indígena é um indígena de luta, é um povo guerreiro, é um povo que vem resistindo desde a invasão, desde o tempo do Cabral, né? Então, é Ou uma enfrenta, barreira, ou vai, né? Só tem é uma muito. barreira, é uma dificuldade, mas é um povo resistente, é um povo de luta que busca um sonho coletivo, um sonho pessoal, coletivo e também um sonho das suas próprias lideranças, né? E só você acredita, né, que é isso que faz com que os jovens indígenas permaneçam na universidade, é isso que dá força, é isso que faz com que ele tenha ali o mínimo de saúde mental, porque um cenário como esse é impossível uma pessoa, né, se manter num ambiente desse, daí durante 4 anos ou 5 anos, finalizar esse curso e aí enfrentar outros desafios, né? Se a gente olhar mesmo racionalmente, isso é muito cruel, né, para uma pessoa. Mas tem isso que você falou, a questão da coletividade, da luta, tem algo maior que acredito que isso acaba mobilizando, né, acaba ultrapassando essas questões aí que são da saúde mental, não negligenciando, claro, mas acho que isso traz uma força, né, que só os povos indígenas e eu acredito também que a população negra tem para enfrentar esses ambientes aí que são completamente hostis, né? Existem vários relatos dos acadêmicos indígenas, né, que quando ao chegar à universidade, o fato de ver os parentes dentro da universidade, Sim. isso fortalece a sua permanência também dentro da universidade. E o apoio das suas lideranças, né, o apoio da sua família, da sua comunidade, faz com que o indígena tenha força para estar dentro tendo esse desafio, enfrentando esses desafios, né, dentro da universidade. Mas a primeira força que o indígena recebe quando entra numa universidade é ver os parentes lá, né? Sim. É ver os parentes lá também com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito de se formar, né? E levar esse conhecimento para as suas aldeias, né? Então, existe esse relato de indígena quando está lá desanimado, mas aí depara com outro parente, não precisa ser do mesmo povo, né? Mas sabendo que é indígena, isso dá uma força muito grande, dá um gás a mais. Ou seja, né? Isso. Não andem sós. Não Não é anda para só, andar só, né? nunca.
Então, essa vivência coletiva, que a gente, quando saímos da aldeia e encontramos outros indígenas na cidade, isso fortalece muito também. Agora só, pensar o indígena que tem que enfrentar todos esses desafios nesse contexto e o indígena que tem ainda a questão que é PCD, né? Como que você vê isso? O desafio ainda é maior, né? O desafio é muito mais, né? Devido à deficiência, à sua deficiência, o indígena deficiente, né? Em relação ao preparo mesmo, até da A universidade, né? Da estrutura, né? estrutura, Tudo. né? Na verdade, é tudo. Não, sempre estava, esses dias estavam discutindo, né, num coletivo, sobre isso, né? No papel é tudo bonitinho, mas na prática existe uma escassez muito grande, né, em relação ao preparo mesmo, à estrutura de acolher não só também o indígena deficiente, mas em geral os PCDs, né? Tanto indígenas e não indígenas. Né? Existe esse despreparo ainda dentro da universidade. E é lógico, a gente recebe, a dificuldade é em dobro, né? Mas a gente é o jeito que eu falo para os meninos, a gente somos um povo guerreiro, não somos um povo de luta, e desistir Não é não opção. é a opção, né? Então, Como, é como, difícil. como exigir da universidade, das organizações, como que vocês estão articulando isso para que a universidade seja menos hostil, para que o corpo docente esteja mais preparado para ter esse aluno indígena ali no seu dia a dia e esse aluno que é indígena e que é PCD. Como que vocês estão articulando isso dentro das universidades ou dentro do lugar que cada uma ali atua? No caso, você está em Campinas, a Ciana está em Brasília, as outras, Brasília, cada uma está em um lugar sim. diferente, né? Uhum. Como que vocês estão articulando isso? Ah, o coletivo Acessibilidade Indígena, ela surgiu recentemente, né? Ainda estamos em processo de formação dos nossos objetivos, do que estamos pretendendo futuramente, né, o que queremos alcançar. Estamos no desenvolvimento ainda desse projeto, onde fomos abraçados por muitas lideranças indígenas, né, e muitos indígenas PCDs também estão nos procurando, né, e também está se sentindo abraçado por esse coletivo. Esse processo nós estamos desenvolvendo ainda, mas falando da Sol, a vivência da Sol, a vivência da Ciana, né, das meninas em si, cada um vem desenvolvendo isso de uma forma diferente nas universidades onde que estão atuando, né? Estão ingressados dos cursos, junto com professores. Mas é uma dificuldade muito grande. A gente, dentro da universidade onde eu estou atualmente, a gente temos também estou dentro lá trabalhando por cota de PCD, né? Então, eles têm apesar que é privado, mas eles têm uma estrutura muito grande em relação aos PCDs, né? E eles dão essa oportunidade para os acadêmicos e até mesmo como profissão, trabalhando profissionalmente lá. Mas sabemos que a vivência da Saltirena é totalmente diferente Sim. das outras, né? Nós temos mãe atípica dentro do nosso coletivo, né? Então, esse coletivo tem uma diversidade de histórias em relação à luta do PCD. Mas a gente está desenvolvendo cada dia mais e pretendemos ainda alcançar muitas. As nossas metas são enormes, né? Então, Ambiciosas, né? ambiciosos em relação a isso e também acolher os indígenas, né? Os indígenas PCDs que estão aí talvez retraídos por
ter muito preconceito em relação a isso, né? Ou talvez dentro da sua aldeia, ou talvez também em contexto urbano. Só a gente falou, você falou um pouco, né, do acesso dos indígenas à universidade pela lei de cotas, o quanto que isso foi importante. Essa lei completou aí seus 10 anos. Sim. E qual a perspectiva para os próximos 10 anos? A gente já falou que... Você falou que são quantos alunos hoje que a gente tem 75 indígenas? mil. 85 mil, né? Isso é pouquíssimo perto do tamanho dessa população indígena. Então, quais são a perspectiva aí para os próximos 10 anos, pensando a população indígena e essa universidade que precisa acessar essa população? Vamos falar agora ao contrário, né? Não é o indígena que tem que acessar a universidade, tem sim. Mas a universidade também precisa acessar, né, essa população, né? Sendo mais aberta e convidativa para que esses alunos estejam ali e consigam fazer a sua graduação de forma tranquila, o mínimo de tranquilidade para cumprir aí com o seu sonho de se formar. Né? Sim. Pensando os próximos, né? A gente sonha em aumentar essa quantidade, de acadêmicos, de estudantes indígenas dentro da universidade, para que todos tenham acesso à universidade, né? Todos tenham acesso às universidades. E nosso sonho, também, a gente fala que as universidades também é nosso território. Sim. Né? Também é o nosso lugar. Né? Também devemos demarcar esse território universitário, também devemos pintar as universidades de Genipapo e Urucum, né? Porque também é o nosso ambiente também. E são poucos, igual você falou, são poucos explorados, né? Nossos conhecimentos são poucos explorados dentro da universidade. E nós temos um conhecimento aí enorme para estar passando, né? Dentro da universidade também. E eu vejo muito isso dentro da Unicamp, né? Os professores buscando os conhecimentos tradicionais. Né? E é muito gratificante vendo... Existe interesse, então, genuíno, né? Isso, existe o interesse. E é gratificante ver nossas pinturas lá na Unicamp, né? As ervas medicinais, né? Então, mas é isso. O sonho o sonho da Salterena como indígena, como ativista, né, defensora dos povos indígenas, é ver esse lugar sendo ocupado por mais e mais indígenas futuramente. É isso mesmo. Deixa uma dica de leitura aqui pra gente. O que você indica aí de leitura indígena? Porque, olha, tem muita gente que ainda não lê autores indígenas e nem conhece. Então, fica à vontade. Não, acho que o primeiro livro interessante, né, para os acadêmicos indígenas e a população, não, para os acadêmicos indígenas em geral, para os acadêmicos indígenas e não indígenas e a população brasileira mesmo, um dos livros legal para citar aqui é o Darcy Ribeiro, Pro Povo Brasileiro. Né? Para a gente se situar, né? Para a gente se situar, né? Outro livro interessante também, que é muito, muito bom, é do Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Silvio Almeida. É isso aí. Muito precisa, uma dica que eu sempre coloco. Também da Aurita Tabajara. Aurita poeta, escritora. Aurita, né? Escritora, Pé na Aldeia, Coração no... Mais ou menos, deixa eu ver aqui. Vamos na cola, vamos na gente, colinha muita aqui. gente. Coração na Aldeia, Pés no Mundo. Sim. Da escritora Aurita Tabajara. E também tem o do Ailton Krenak, né? Que é o do Aldeias, Ideias para o Fim do Mundo. Um livro muito
A Bíblia, né? Também. E também tem lembrei agora do Davi Copenaua, né? Davi Copenaua, tem um do Daniel Mundurucum. Os livros, caso alguém se interessa por histórias indígenas e contos indígenas, escritores indígenas, a gente sempre indica a Livraria Maracá, né? Que é uma livraria específica por autores indígenas, né? É uma livraria indígenas com autores indígenas. E também tem um perfil Leia Mulheres Indígenas. Leia Mulheres Tem Indígenas. ali uma porrada de autores que as pessoas podem conhecer Sim. aí, enfim, desde autores de livros infantis até romance, ficção, né? Tem muitos lugares, né, meio de estar pesquisando um pouco mais sobre a cultura e a história indígenas, tanto na Livraria Maracá e também pelas redes sociais. Sol, muito obrigada por estar aqui com a gente bater esse papo para falar de um assunto que é tão fundamental e desmistificar aí uma série de coisas, uma série de estereótipos sobre os povos indígenas, sobre o povo terena, enfim, para a gente se situar em que país que a gente está e que terra é essa, de quem que é, né, essa terra aqui. Muito obrigada, viu? Eu agradeço pela oportunidade e eu vou encerrar aqui na língua terena, né, que eu sempre encerro na língua terena, que é Anapuiaqué. Muito obrigada.